Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa deste episódio e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de podcast. Muitas das grandes multinacionais cometem abuso fiscal quando realizam manobras para transferir os lucros para paraísos fiscais. Com isso, não contribuem com impostos nos países onde operam, têm trabalhadores e fazem lucros. Os Estados Unidos vão propor um acordo global sobre um imposto à renda empresarial ao G20. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela secretária do Tesouro americano Janet Yellen, uma semana após a apresentação do plano de infraestrutura financiado por aumentos de impostos empresariais no país. Essa proposta, que aparece agora no plano do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, não é, assim, um tema novo. Ele já era impulsionado pelo Movimento Global por Justiça Fiscal e vinha sendo negociado há alguns anos na OCDE e, recentemente, também na Comissão Europeia. Dependendo de como for esse imposto mínimo global corporativo, ele pode fazer com que os lucros das empresas não parem em locais onde não contribuem com impostos. Mas, Grazi, como essa proposta pode se transformar em uma fonte de recursos mais justa? Imposto mínimo global corporativo é o tema do episódio 25 do É da Sua Conta. O Imposto Mínimo Global Corporativo chamou a atenção da mídia por fazer parte do plano Biden de 2 trilhões de dólares para que os Estados Unidos saiam da crise econômica no pós-pandemia. Ele é composto por 2 frentes. A primeira, de criação de milhões de empregos a partir de investimento em infraestrutura, e que seja verde, porque o enfrentamento da crise climática está muito presente no plano. Essa parte será financiada com o aumento da tributação de grandes corporações multinacionais e com a adoção de um imposto mínimo global corporativo. A outra frente é para fortalecer os serviços públicos e garantir direitos. Esses serão financiados com a ampliação dos tributos sobre a renda e riqueza dos super ricos. E eu acredito que isso seria uma boa mudança para os Estados Unidos. Além de ser um plano que pode ser bom para as pessoas nos Estados Unidos, a proposta específica de um imposto mínimo global corporativo pode ter uma repercussão importante internacionalmente, na opinião de Didier Jacobs, da Oxfam America. Essa proposta está realmente reformando o imposto de renda corporativo de uma forma que acabará com os abusos que existem em paraísos fiscais. Portanto, todas as operações no exterior, e é claro, as multinacionais americanas, e há muitas delas que estão operando em todo o mundo e têm uma pegada grande e impacto em todo o mundo. Então, esse plano tributário vai influenciar todas essas operações no exterior. Mas essa reforma também está sendo discutida ao mesmo tempo em que ocorrem as negociações internacionais sobre a reforma tributária para empresas. Sim, o Imposto Mínimo Global Corporativo já vinha sendo debatido dentro da OCDE. Lá, a proposta é que ele seja arrecadado pelos países sedes das multinacionais numa alíquota de 12,5% e voltado às empresas digitais. E como é a proposta dos Estados Unidos? Os Estados Unidos fizeram uma contraproposta à OCDE ou aos seus parceiros. Em vez de tributar apenas as empresas digitais, esse novo imposto seria sobre o superlucro de todas as grandes empresas multinacionais. Então, eles estão falando sobre tributar as 100 maiores empresas multinacionais. Trata-se basicamente de redistribuir os direitos tributários dos países sobre as grandes empresas multinacionais, só sobre o superlucro. Então, empresas com lucros acima de uma certa taxa terão que redistribuir esses lucros para o país. Então, a proposta dos Estados Unidos para a OCDE é que os lucros sejam tributados pelos países com base num critério de território, isso é, tributar a multinacional o país onde ela estiver sediada.
e que os superlucros das maiores multinacionais, não somente das digitais, possam ser taxados de uma forma distributiva entre todos os países onde elas operam. Se é isso mesmo, essa proposta não parece muito justa com os países do sul global, já que as sedes das multinacionais estão, na sua maioria, nos países do norte global. Mas, apesar de não ser sede de multinacionais, os países do sul global ofertam muitos trabalhadores para essas grandes corporações, além de serem um mercado de consumo importante. Por que não tributar todo o lucro das multinacionais nesse formato redistributivo? Precisamos de verdade que os países em desenvolvimento sejam mais assertivos ao reivindicar seu direito de tributar os lucros na fonte, e o Imposto Mínimo Global não lhes nega seus direitos. O que é exatamente o Imposto Mínimo Global Corporativo? Quem nos explica é o Sol Picciotto, professor emérito da Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Bem, a ideia é tentar resolver o problema de que as multinacionais podem enviar os lucros para jurisdições de baixa tributação. Basicamente, as multinacionais operam como empresas globais, mas as autoridades fiscais apenas tributam as subsidiárias em cada jurisdição. E isso dá a elas muita liberdade para realocar lucros para jurisdições de baixa tributação. Então, a ideia de um imposto mínimo seria permitir que os países incluíssem nos lucros tributáveis os lucros que foram transferidos para fora de seus países e os tributassem com o imposto mínimo global, pelo menos. O conceito é muito bom, mas, na prática, a proposta do Imposto Mínimo Global Corporativo parece estar avançando por um caminho que ampliaria a desigualdade na capacidade de tributação entre os países. Isso porque a proposta da OCDE entende que somente os países que são sede das multinacionais teriam o direito de tributar os lucros, deixando de fora os países onde as multinacionais operam, vendem, têm trabalhadores, mas que não são sede. Obviamente, os países em desenvolvimento são geralmente os países anfitriões e têm poucas multinacionais sediadas neles. Então, haveria desequilíbrio e não parece haver motivos pelos quais esses países deveriam aderir a uma proposta como essa. Por que eles aceitariam uma proposta que os forçaria ou exigiria que eles dessem prioridade à tributação dos lucros não tributados aos países de origem das multinacionais? Então, um imposto mínimo global corporativo é uma necessidade e tem que acontecer. O problema está no formato pensado no momento. Como melhorar e fazer com que esse imposto seja bom para todos os países e para todas as pessoas? O que propomos, a partir de organizações que fazem campanha por justiça fiscal, é diferente. O que chamamos de METR, que distribuiria os lucros antes não tributados de forma equilibrada entre o país sede e o país anfitrião. Portanto, primeiro identificaríamos os lucros não tributados, da mesma forma que a OCDE propõe. Mas uma vez que você identificou em uma base país por país, o agregado acima dos lucros tributados seria realocado de acordo com uma fórmula que reflete a presença real de cada multinacional em cada país. E a fórmula deve ser baseada nos ativos, nos funcionários e nas vendas. Isso poderia transformar a competição fiscal entre os países de uma corrida para o fundo para uma corrida para o topo, que realmente encorajaria os países a aumentar a carga tributária. Vocês já apresentaram essa proposta ao OCDE, Sol? Nós apresentamos aos funcionários da OCDE e discutimos a proposta, e eles disseram que há algum interesse em alguns elementos. Provavelmente, o mais importante é que ela foi bem recebida por alguns dos negociadores dos países em desenvolvimento, mas não sabemos realmente como isso está avançando. Mudar tratados não é uma tarefa fácil. Já existe alguma proposta sobre o que poderia ser feito para resolver essa questão?
Bem, achamos que muito poderia ser feito ao alterar a interpretação dos tratados fiscais. O texto dos tratados fiscais está sujeito à interpretação, e muito disso não depende de leis duras, e sim das diretrizes de preços de transferência da própria OCDE. Agora, alguns países, particularmente o Brasil, desenvolveram uma interpretação diferente de algumas das principais disposições das diretrizes. Se a OCDE concordasse com uma interpretação diferente dos tratados fiscais, isso permitiria a aplicação da abordagem da fórmula de repartição, e então reformas significativas seriam possíveis, sem necessidade de mudar todos os tratados fiscais, e o Brasil poderia liderar isso. Essa fórmula de repartição calcula os tributos devidos pelas corporações a cada país, baseada na atividade real, nos lucros realizados, no número de trabalhadores, de vendas. Sol, outro elemento que tem sido muito debatido sobre o Imposto Mínimo Global Corporativo é qual deveria ser a sua alíquota, certo? A OCDE tem falado sobre uma provável alíquota mínima de 12,5%. Já a proposta do Biden realmente muda isso dramaticamente, porque Biden está comprometido com uma alíquota mínima de 21% nos Estados Unidos. Entre a entrevista que realizamos com o professor Sol Picciotto e o momento de lançamento do episódio, os Estados Unidos anunciaram a redução da proposta de alíquota para o Imposto Mínimo Global Corporativo de 21% para 15%. Se uma potência, como os Estados Unidos, não pode insistir em uma alíquota global razoável e justa, mesmo durante a pandemia, o que isso significa para a democracia? O que eu tenho de preocupação, e isso não é que eu me oponha, é que, seja qual for a medida que seja aprovada, que não seja só beneficiária para as grandes economias do mundo. Essa é a preocupação do Márcio Verdi, o secretário executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, o CIAT. O ideal é que fosse feito algo que todos os países do mundo tenham capacidade de se beneficiar dessa nova legislação. Isso vai depender do critério que seja adotado para calcular esse imposto mínimo e distribuir esse imposto global. O Yasfir Ibrahimo, do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, acredita que para que todos os países sejam de fato beneficiados, o Sul Global precisa ser ouvido. E por falar em ouvir, eu vou pedir um pouco de paciência para você, porque a gravação do Yasfir não ficou muito boa. Então, por favor, ouve com mais atenção o que o Yasfir fala. Eu penso que devemos continuar. A pressão que os Estados Unidos está a fazer para a aprovação de uma taxa mínima global é positiva, para que as grandes corporações deixem de lesar os governos dos países em vias de desenvolvimento. Mas eu penso que os países em vias de desenvolvimento deveriam ter uma voz neste movimento. Os países em vias de desenvolvimento têm em mente a taxa ótima que essas corporações deveriam contribuir. Para Yasfir Ibrahimo, a discussão do Imposto Mínimo Global Corporativo deveria passar pela ONU, porque todos os países precisam estar na mesa. Porque é como dizem, se você não está na mesa, é porque você está no cardápio. Uma das grandes fragilidades deste movimento é não ser um movimento ao nível, por exemplo, das Nações Unidas. Então, isso significa que, ao se definir essa taxa, ela toca exclusivamente nos interesses dos países que estão envolvidos nessa discussão. E isso pode, em algum momento, não ser tão abrangente para os países africanos. Se nós sairmos disso com um marco legal que não consiga ser aplicado por países pobres do mundo por falta de capacidade de entendimento e de implementação, por não contarem com administrações tributárias que tenham capacidade de implementá-lo, isso vai beneficiar os países ricos. Mas a falta de capacidade de implementação pelos países de baixa renda já aconteceu antes.
O Márcio Verdi dá o exemplo do que ocorreu com as regras de preços de transferência. O país pobre não tem equipes para implementar a legislação, não conseguiu implementar a regra, não aprovou a lei. Quando aprovou, não teve equipes de auditores capazes de auditar as multinacionais e fazer uso da legislação, seja por falta de comparáveis. Então, a efetividade da legislação de preço de transferência foi muito baixa. Ou seja, para a implementação de uma regra tributária internacional, além de um marco legal, é preciso que as pessoas que fazem auditoria sejam bem capacitadas. É muito difícil ter um conjunto de funcionários que saibam conduzir auditorias desse tamanho que nós estamos falando. Daniela, imagina eu chamar 3 auditores e dizer, vá auditar este banco. Ele até treme nas pernas, porque ele vai chegar lá e enfrentar um banco multinacional, bem preparado, com pessoas preparadas e apoiado pelas grandes empresas de assistência contábil, auditoria, mundiais. Então, você precisa ter auditores muito preparados para auditar um banco. E esse mesmo auditor, se você tem ele para banco, ele não serve para auditar uma empresa de petróleo, é uma outra realidade. E nem uma grande produtora de grãos, ou uma grande trader. Então, nós precisamos de pessoas preparadas para os grandes grupos de contribuintes. E isso não é fácil. Bom, o CIAT está aí para isso. Ele é um centro que prepara auditores em diversos países na América Latina e Caribe. Só que a capacitação não basta. Auditores precisam de motivação para continuar trabalhando para o fisco. Porque, do contrário, se recebem uma proposta de trabalho melhor, é óbvio, eles partem para a iniciativa privada. E como solucionar isso, Márcio? Criando carreiras, criando condições salariais justas, criando direitos e deveres, mas que a gente possa reter os bons funcionários. No episódio anterior de É da Sua Conta, ao tratar do papel da OCDE, o Clube dos Países Ricos, o nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network, disse que o Imposto Mínimo Global Corporativo que os Estados Unidos estão propondo é uma iniciativa positiva, que a discussão já avança na OCDE e que até poderia beneficiar todos os países. E se você está ouvindo esse episódio desde o início, já percebeu que algumas questões importantes precisam ser resolvidas para que esse imposto seja aplicado no sul global. Então, as perguntas das pessoas que entrevistamos vão guiar a nossa conversa com o Nick Jackson. Então, Nick, o Yasfir Ibrahimo, do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, questiona a alíquota. Ele diz que, a depender da porcentagem da contribuição, talvez não seja atraente para todos os países. A ideia de um imposto mínimo global sobre as sociedades, se é implementado eficazmente, poderia potencialmente ajudar todos os países. Mas, em certo sentido, qualquer taxa mínima acordada que seja superior a 0 será melhor que o sistema atual, porque em muitos países o Google paga efetivamente nada. Eu penso que esse sistema de imposto mínimo não prejudicaria necessariamente os países com rendimentos mais baixos, embora se o sistema for concebido pelos países ricos para os países pobres, é provável que vejamos os países pobres receber relativamente pouco, porque os países ricos conceberam este sistema. Isto realmente é um problema. Não é tanto a alíquota que é o problema, mas a concepção. O Didier Jacobs destaca que se a proposta de cobrança do Imposto Mínimo Global Corporativo tiver como base apenas o território, isso pode ser ruim para os países do sul global. Isso é, como a maioria das empresas multinacionais tem sede nos países do norte global, somente eles arrecadariam esse tributo, ainda que muitos serviços, trabalhadores e lucros estejam nos países do sul global. Esse cenário é ainda mais possível caso somente os Estados Unidos aprovem o tributo. Como fazer com que todos os países tributem proporcionalmente às multinacionais?
organizações não governamentais, incluindo a Tax Justice Network, estão a apoiar taxa mínima efetiva de imposto, Minimum Effective Tax Rate em inglês. Esta fórmula seria mais justa porque a fórmula basear-se na substância econômica genuína do local onde os lucros são criados, ou seja, onde se encontram os empregados, como disse, os ativos físicos, as vendas e os clientes, que vai assegurar que os países que estão a receber o investimento, sobretudo os países mais pobres, vão ter algum poder para impor sobre estes lucros que estão a fazer nos seus países. Os líderes sabem que eles têm que fazer alguma coisa que tem substância. É provavelmente a ideia que tem mais importância neste momento. Tem muito apoio em muitos países, muitos opositores também, mas isso é uma coisa que deve ser apoiada e eu acho que tem uma boa probabilidade de sucesso. E o Márcio Verti, do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, se preocupa em como as receitas serão repartidas. Bom, então calcula o imposto mundial do Google, ele pagou tanto em cada país, calcula quanto que deveria ter pago se em todos os países a taxa fosse essa mínima, então vai ter um adicional. Essa empresa A ou B deveria ter que pagar. A quem ela vai pagar? Se ela vai pagar nos mercados onde ela vende, vai se concentrar possivelmente nada no Congo ou no Sudão e tudo nos países ricos, porque é lá que ela vende. Então, o que nós estamos discutindo é bom para a economia mundial. Isto é, de facto, um problema, como o Márcio diz, mas penso que seria um problema para qualquer sistema fiscal, no entanto. Se os cidadãos da Costa do Marfim tiveram rendimentos mais baixos do que os cidadãos da Austrália, por exemplo, então cada pesquisa no Google que um australiano tenha feito valerá mais para o Google em termos puramente econômicos ou financeiros que a mesma pesquisa por um cidadão da Costa do Marfim, que tem menor poder de compra, é um país mais pobre. E isto é, infelizmente, a realidade. Então, penso que não seria possível politicamente construir um sistema fiscal global que redistribuísse as receitas fiscais dos países ricos para os países mais pobres, para a simples razão que os países ricos não vão aceitar este tipo de sistema. Então, sim, é um problema. Tem um outro problema, é que os líderes de países como Grã-Bretanha, o Luxemburgo, os outros países que são paraísos fiscais ou que protegem os paraísos fiscais, no caso da Grã-Bretanha, tem muitos paraísos como Cayman, British Virgin Islands, que são britânicos. Estes países não parecem querer que a ideia do imposto mínimo global tenha sucesso, porque isto vai ameaçar os paraísos fiscais. Por isso, neste momento, estão a criar muita confusão e barulho para tentar garantir que isto nunca aconteça. Então, esta ideia de Joe Biden é uma proposta para a comunidade internacional, em termos gerais, mas os detalhes são importantes. Um imposto mínimo global corporativo é necessário para fazer com que as multinacionais, que usam diversos mecanismos para não pagar impostos, como o uso de paraísos fiscais, contribuam nos países onde operam e fazem lucros. As corporações se fortalecem onde têm trabalhadores, vendem, inovam e devem contribuir com a infraestrutura, a educação e a saúde das pessoas nesses lugares, e não apenas onde está sua sede. Para que isso ocorra, é essencial que o imposto mínimo global corporativo tenha um bom desenho. Infelizmente, a atual proposta discutida na OCDE e a do Plano Biden ainda precisam ter melhores contornos. O formato tem que ser adequado para que todos os países possam tributar as multinacionais, e não apenas os países sede. É importante que o espaço de discussão desse imposto mude da OCDE para a ONU, para que todos os países possam ter lugar à mesa e tomar decisão coletivamente. Também é preciso melhorar a alíquota. O ideal seria algo em torno de 25% a 30% para ficar mais próximo do que pagam as empresas nacionais. Um imposto que tenha uma alíquota mínima efetiva, como o professor Sol Picciotto falou, e está sendo proposto por movimentos globais por justiça fiscal, é hoje o que há de melhor elaborado nesse sentido, pois cria uma fórmula que distribui o direito de tributar as multinacionais a todos os países, garantindo que os países do sul global também se beneficiem da medida. O É da Sua Conta também está no Facebook e no Twitter como @é_da sua conta. Mamãe, no É da Sua Conta,
muda alguma coisa no mundo? Porque se não mudar, vai gastar sua saliva. E se mudar, não vai só gastar saliva. Esse é o Humberto, o meu filho mais velho. Ele tem 8 anos. Quem está ouvindo o podcast, eu queria saber se vocês fazem alguma coisa para mudar o mundo ou vocês tentam fazer alguma coisa para mudar o mundo. Aceita o desafio do Humbertinho? Então conta pra gente o que você faz com as informações que você ouve no É da Sua Conta. Você pode responder a pergunta do Humbertinho, que nós também estamos curiosas para saber, no Twitter do É da Sua Conta, @da sua conta. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. O acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo. A produção e apresentação são de Daniela Stefano e minhas, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Um abraço e se estiver no Brasil, mesmo que já tenha tomado as 2 doses da vacina, segue mantendo as medidas de prevenção. Fica em casa e até o próximo!